Lorival Santana vai complementar a partir deste ponto, ele que é nosso analista de internacional, para destacar que exatamente o que a Mariana nos trouxe, que mesmo antes dessas mortes dos soldados americanos no fim de semana, Donald Trump já vinha considerando opções para ampliar o conflito e, como a Mariana bem disse, a apuração da CNN, mais aviões militares, caças estão sendo enviados ao Oriente Médio. O que a gente pode esperar nessa movimentação? Lorival, boa noite. Boa noite. Os Estados Unidos previam uma guerra breve, fácil, e por isso não deslocaram meios suficientes para realmente conseguir fazer uma guerra mais longa. Então, neste momento, estão sendo deslocados caças F-16 de bases do Reino Unido, que abrigam essas bases, esses caças americanos, e caças F-35 de uma base, aliás, ao contrário, caças F-16 da base alemã e caças F-35 da base britânica. E faz sentido porque os caças F-16, eles criam corredores destruindo os sistemas antiaéreos, sistemas de radares do inimigo. E os caças F-35 vêm com uma capacidade de penetração furtiva e de ataques de alta precisão. Então, isso demonstra que os Estados Unidos estão se preparando para uma guerra muito mais longa, com muito mais destruição de infraestrutura militar e infraestrutura dual, como ele vem fazendo ultimamente. Eles entenderam que o Irã tem uma capacidade muito resiliente de atacar alvos, inclusive longe, como a gente pode ver até na Jordânia, inclusive provavelmente com a ajuda de inteligência chinesa e russa, porque sai muito do raio de ação normal, de projeção de poder do Irã, que costuma conhecer melhor o terreno, os alvos no Golfo Pérsico e não lá no Levante, lá na Jordânia. O que pode parecer surpreendente. Se a gente ouve só o lado americano nessa guerra, Donald Trump diz: destruímos a capacidade militar do Irã, destruímos a força militar iraniana. E ele sempre destaca principalmente os navios de guerra. Na questão de mísseis, aviões, lançamento de foguetes, aparentemente os iranianos ainda conseguem assustar os países da região. Ele deu muita ênfase à destruição da marinha de guerra iraniana, mas ela é pouco relevante nesse contexto. O que a Guarda Revolucionária Islâmica tem de mais forte para a manutenção do controle sobre o Estreito de Hormuz são os mísseis e principalmente os drones, que são altamente evasivos dos sistemas de defesa que estão colocados ali, dos porta-aviões e tal. E quando o presidente Trump faz essa retórica de que está destruído o arsenal iraniano, ele acaba causando mais insegurança no mundo inteiro e nos americanos e mais questionamentos sobre a capacidade militar americana. Porque enquanto ele diz isso, militares americanos estão sendo mortos pelos iranianos, tão longe quanto na Jordânia, a milhares de quilômetros do Irã. Então, já chega a 18 o número de mortos confirmados, com um desaparecido, então provavelmente são 19. E o Irã, como a gente vinha destacando aqui na semana passada, está lançando mão também da mesma forma como os Estados Unidos começaram a destruir usinas de dessalinização no Irã, o que é um crime de guerra, porque isso é um alvo absolutamente civil. O Irã também está atacando usinas de dessalinização no Kuwait, e aí a guerra tende a ganhar contornos muito mais sombrios, né, com os civis sofrendo mais. Fora os gastos militares, cada avião desse, cada bomba lançada pelos americanos chega na casa de milhões, talvez bi de dólares, quando os drones iranianos são muito mais baratos, muito mais simples, mas com um efeito, pelo menos psicológico, dessa guerra muito importante. Exatamente. A extensão dessa guerra interessa ao Irã porque ele tem mais tolerância à dor, né? E aí a gente vê também algo que a gente vinha assinalando aqui, um outro passo que o Irã pretende dar, estratégico, que é usar os Houthis no Iêmen, né? Foi a Arábia Saudita quem iniciou isso ao atacar um avião iraniano que aterrissava em Sanaa, capital do Iêmen.
o Iêmen revidou e aí sofreu pressão do Irã para entrar na guerra. Essa é exatamente a nova frente de guerra que o Lorival vai destacar agora. No meio dessa escalada do conflito, os rebeldes Houthis anunciaram um bloqueio naval contra a Arábia Saudita e o fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb, que é uma importante rota de petróleo. O grupo radical do Iêmen vinha sendo pressionado pelo Irã para fechar o estreito, que conecta o Mar Vermelho ao Oceano Índico, se os Estados Unidos continuassem com os ataques à infraestrutura iraniana. O bloqueio abre uma nova frente na guerra e aumenta a ameaça ao abastecimento global de energia. Cerca de 7% do petróleo comercializado mundialmente passa por essa rota, o que inclui a maior parte das exportações de petróleo saudita. O reino condenou o bloqueio anunciado pelos Houthis. Aqui no estúdio nós temos exatamente um mapa mostrando onde é essa possível nova frente do conflito e o Lorival vai explicar naturalmente os impactos disso, talvez para o comércio, petróleo e o que sai, mas também o que chega por aquela rota, né, Lorival? Exato. Antes a Arábia Saudita usava um oleoduto chamado Leste-Oeste, que transportava apenas 1,5 milhão de barris por dia para o Mar Vermelho e foi escalando esse valor. Aqui a gente tem como isso foi mudando esse patamar a partir da guerra de 28 de fevereiro, a Arábia Saudita cada vez mais usando esse porto, que é um terminal marítimo, que é o ponto final desse oleoduto, porto de Yanbu, e que foi então se tornando praticamente o único ponto de escoamento do petróleo saudita. A Arábia Saudita antes exportava 10 milhões de barris por dia, passou a exportar 7 milhões, que correspondem a 7% do petróleo consumido no mundo. O mundo consome 100 milhões de barris de petróleo por dia. E agora, esse movimento do Irã, por meio dos Houthis, que ele patrocina, pode não só cortar o escoamento de 7 milhões, de 7% de petróleo do mundo, como também cortar o acesso de toda a Ásia à Europa. Porque esse é o acesso que é usado a partir do Oceano Índico, ali está a China, a Índia, Sudeste Asiático, o Japão, a Coreia do Sul. Os navios saem de lá, vêm pelo Oceano Índico, sobem o Mar Vermelho e vão pelo Canal de Suez para o Mar Mediterrâneo. Atingindo a Europa. Atingindo a Europa. É um caminho bem mais curto do que com o fechamento desse aqui. Qual o caminho que tem que se fazer? Dar a volta na África, entrar lá pela Espanha, Marrocos. Exatamente. Lá embaixo está o Cabo da Boa Esperança, muito conhecido nosso, né, que foram os portugueses que... Nem aparece no mapa, está tão longe que nem aparece no mapa. É no final do continente africano. São 6 mil quilômetros a mais de distância, de 10 a 15 dias a mais, para chegar até a Europa. E a gente sabe disso porque os Houthis fizeram isso no final de 2023, em solidariedade aos palestinos, ao Hamas, e conseguiram, de fato, fechar esse tráfego em grande medida. Sim, mas até então tinha o Estreito de Hormuz, exato, que servia como uma rota alternativa. De energia, sim. Agora, sem Estreito de Hormuz e possivelmente sem esse outro estreito, Bab al-Mandeb, a Arábia Saudita fica como? E a Arábia Saudita para de exportar petróleo. Não tem por onde ir no momento. Tudo isso, no médio e longo prazo, estimula a criação de alternativas, de oleodutos, de rotas alternativas. Mas demora. Mas isso demora, ou seja, estrategicamente no longo prazo, o Irã está dando um tiro no pé, ele vai perder esse fator dissuasório no futuro, porque o mundo não vai mais contar com o Estreito de Hormuz. Mas agora, no curto prazo, é uma arma extremamente eficaz que o Irã está usando.